Boa noite, irmãos. Tudo bem? Estão felizes? Poema de Timbó, poema de Blumenau, manda um abraço para todo mundo. Tem poema de Timbó aí? Gostei da ideia do André. Vamos levantar todas as poemas. Hoje é quase uma conferência aqui, né? Tem Caxias do Sul, tem Blumenau e Timbó, tem todos os lugares. Quem mais? Quem mais? Mano, os caras vieram do Acre para um culto de domingo. Irmão, você que mora aqui no outro bairro, tenha vergonha na cara, em nome de Jesus, cara. Mano, o Acre quase não existe, né? Tá ligado? Queridos, quero compartilhar uma palavra com você. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, o espírito de revelação e sabedoria caia sobre nós, sobre essa casa nessa noite. Que o Senhor venha efetuando o seu querer, o seu realizar sobre nós. Pai, que a sua vontade seja feita. Em nome de Jesus, que não haja resistência nas nossas mentes. Pai, que não venhamos a lutar contra o que o Senhor quer fazer nessa noite. Mas nós queremos simplesmente respeitar e fluir conforme o Senhor quer, Jesus. Que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura, que seja um resgate, ao qual talvez muitos nunca viram, nunca participaram, assim como o Senhor começou a fazer através da adoração. Pai, uma arma poderosa, que é a adoração, continua fazendo através de uma outra arma poderosa, que é a palavra de Deus, que separa a alma do espírito. Em nome de Jesus, fique livre no nosso meio nessa noite, para operar o que o Senhor quiser. Pai, nós te amamos, nós te amamos. Amém. Querido, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 3. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3. Deixa aí. Vamos lá? O texto diz assim, a partir do verso 3. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Repete comigo, para destruir fortalezas. Verso 5. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Até aqui. Provérbios capítulo 4, verso 20 fala assim: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o ouvido às minhas instruções, não as perca de vista, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que as encontram e saúde para o corpo inteiro. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis. Se você olhar para o lado, você vê dias corridos, dias estressantes. Alguém aqui em São Paulo se estressa? Você está estressado, irmão? Não deixe sua esposa te cutucar, já levanta a mão e confessa. Eu sei que a gente anda mais estressado com as nossas esposas, ou talvez não. Lá em Santa Catarina a galera está bem estressada ultimamente. Não dá para cruzar ninguém no trânsito que o cara já endemonia. São dias de estresse total. Dia de batalha pelas nossas mentes. Se você perceber, cara, tudo está roubando a nossa atenção. Não sei se você já se atentou, mas às vezes a gente pega o celular e aí a gente fica fazendo assim. Tipo um vegetal sentado no sofá. Você não está vendo nada, você não lembrou de nada que você viu, mas aí vem a sua esposa e fala, sai desse celular. Outro dia eu estava ministrando lá em Timbó, daí eu perguntei para a Su quando cheguei no carro, falei, amor, foi boa a pregação dela? É bom pregar para você às vezes. Essa é a profeta de casa. Mas são dias que a gente está acumulando muito conhecimento, a gente está acumulando muita informação, a nossa mente está entrando em bug, sabe? Tela azul de vez em quando, tela azul é antiga, né? Mas a gente tem ouvido frases do tipo assim, muitas coisas têm nos roubado, muitas coisas têm nos distraído. E eu quero lembrar nessa noite que a gente está diante
de uma batalha. A gente está diante, cara, de uma guerra que está acontecendo, 24 horas por dia. E nós temos alguns inimigos, e nós temos algumas influências nessa guerra. Tudo isso, cara, é muito delicado e perigoso ao mesmo tempo. Nós temos que ser alta performance em todos os lugares. Então você tem que vender mais, então você tem que produzir mais, você tem que trabalhar mais, você tem que entregar mais, e você tem que administrar, equilibrar várias coisas, e é a casa, e é o ministério, e aí é a empresa, cara, é uma loucura. Ou não é? Falando alguma besteira aqui, gente? O que eu quero dizer com isso? Existe uma batalha pela nossa mente. E talvez a gente entrar nesse automático e nesse fluxo não seja bem o que Deus quer que a gente viva. Eu quero construir uma ideia de que precisamos governar nossos pensamentos. Precisamos governar as nossas emoções. Quando a Bíblia vai falar de coração, mente e alma, ela está falando de uma coisa: o centro das emoções. Seja aqui, seja aqui. E se você perceber toda essa agitação, todo esse estresse, ele tem causado, cara, um entorpecimento. E a nossa mente tem sido talvez contaminada com tanta coisa. Eu não estou falando que nós não devemos reinar, não estou falando que nós não devemos fazer todas as coisas com qualidade. Sim, devemos. Mas é perigoso. Está sendo perigoso nesses dias. Nós estamos sendo roubados. E se a gente não prestar atenção, a nossa mente, o nosso pensamento, os propósitos, eles começam a ir embora. E aqui tem uma instrução muito clara: pegar cativo isso e trazer de volta. Cara, aquela hora que você parece um vegetal rolando Instagram, é uma hora que o seu pensamento está vagando, está indo embora, o propósito está indo embora. A hora que você, cara, está consumindo tanta coisa. Gente, tem coisa que a gente não precisa ouvir, tem coisa que a gente não precisa ver, tem coisa que a gente não precisa comer, tem coisa que a gente não precisa beber. Talvez sejam distrações para esses dias. E são dias de batalha e de guerra. Então, a Bíblia é muito clara em falar que precisamos governar a nossa mente para isso não acontecer. Atentar para as palavras. Esse texto de Provérbios fala atentar para as palavras que estão escritas nesse livro. O que realmente importa para nós cristãos? As palavras que estão escritas nesse livro. É com isso que nós precisamos conectar. É para isso que nós devemos dar a nossa maior atenção. Gente, somos cristãos. Somos chamados por Deus. Pequenos cristos, aqueles que carregam uma porção do reino de Deus. A gente não pode andar entorpecido nesses dias. Presta atenção. Isso é um engodo, isso é uma cilada, amigo. Então, a instrução é guardar, proteger a mente e o coração. Eu estou falando de uma batalha, eu estou falando de uma guerra. E essa guerra tem influências que são internas. E quando eu falo influências internas, eu estou falando da carcaça. Estou falando desse corpo, eu estou falando do pecado. Até Jesus voltar, irmão, existe uma predisposição dentro de você que quer te fazer pecar. Isso se chama essência adâmica. Não tem como fugir disso, irmão. Nós somos maus, a nossa essência é má. Lá em Gênesis capítulo 6, verso 5, em Gênesis, cara, muito tempo atrás, o Senhor já falou assim: o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Pô, eu vim num culto domingo à noite para escutar que eu sou mau. Sim, é o que a Bíblia diz. Eu queria falar que você é bonzinho, fofinho, você vai para o céu lindinho, como uma ovelhinha. Mas às vezes tem outros bichos no nosso meio e nós somos esses bichos. Essas influências internas, elas querem nos distrair. Elas querem nos roubar a mente. Elas querem nos encher de outros pensamentos a não ser o reino de Deus. Presta atenção, irmão. Agora tem influências que são externas. Quem assistia Pica-Pau? Quem lembra dos episódios que tinha um capetinho aqui e um anjinho aqui? A gente sabe que o anjinho aqui é a voz do Espírito Santo que a gente ouve. E a gente sabe que o capetinha, é diabo, é demônio, é todas essas coisas ruins que estão a todo momento ao nosso derredor. Cara, a gente não dá muita ênfase para isso, porque o que habita em nós é muito maior que tudo isso, aleluia, amém?
Mas eles estão ao derredor tentando nos tragar a todo momento. Então tem influência interna, que é do pecado, tem influência externa, está todo mundo gritando, é uma agitação, é uma cobrança, é uma loucura, e de repente a nossa mente faz puff. O que a Bíblia fala? Pega de volta esse pensamento, leva cativo a obediência a Cristo. Irmão, isso dá trabalho, mas nós conseguimos fazer isso. Vamos lá. Quem está andando hoje em dia igual um vegetal, quem está distraído, não está entendendo a estação que Deus nos colocou. Vamos lá, gente. Está na hora da gente estar antenado. Só de eu falar nisso, a gente já se situa. A gente está em guerra. Peraí. E qual que é a posição de alguém que está em guerra? No posto, vigilante, atento, um guardião, municiado. Essa é a nossa posição, irmão. Vamos lá, a gente não pode ficar se distraindo com qualquer coisa por aí não. Nem com as coisas lícitas, nem com as coisas boas. Quando Paulo foi chamado, ele deixou todas as coisas para trás. E você pensar, a vida de Paulo era uma droga. Era nada, era a melhor que tinha. Mas ele deixou todas as boas coisas. Ele não se distraiu com mais nada. Ele rumou um caminho que o Senhor tinha para ele. Gente, vamos andar conectados com o que o Senhor está fazendo nesses dias. Vamos colocar nossa mente numa... Cara, se preciso for comprimir ela em ponto zip, sabe? Para você conseguir mandar esse arquivo e trazer de volta e descompactar dentro de você com as verdades do Senhor. Estamos em batalha, tem grito, tem opinião, tem sugestão, de tudo quanto é lado. E o exercício, a prática é trazer o pensamento de volta. Colossenses 3:1 fala assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Esse pensai tem a conotação de ter entendimento nas coisas de cima e não da terra. Amigo, quanto tempo nós temos gasto entendendo as coisas da terra, enquanto que nós, além de entender as da terra, nós também deveríamos entender as do alto. Cara, vamos atualizar a nossa busca. Gente, aqui é só um tempo. Nós somos salvos, resgatados, regenerados, equipados, municiados para fazer uma boa obra. Irmão, em nome de Jesus, cara, que não haja distrações. Que as coisas boas não sejam distrações. Sabe, de manhã quando você acorda, você pega seu celular, tira do modo avião, onde ele fica... Não é assim? Tipo assim, tem umas 25, 250, 500... notificações do WhatsApp para você responder. Aí normalmente o que a gente faz? A gente já começa a olhar, às vezes deitado até na cama, né? Fala assim, putz, olha quanta coisa tem para resolver. A sua mente já começa a se agitar com tudo que você tem que resolver. Irmão, sabe o que a gente tem que fazer nessa hora? Pegar cativo esses pensamentos, colocar a obediência de Deus, submetê-los à vontade de Deus, consultar a Deus, entender o que Deus quer que a gente faça a partir de então. Depois disso a gente vai lá, tira do modo do avião e começa a ler as mensagens. Fica tranquilo, nenhum problema vai criar pernas e vai fugir de você. Bom seria se isso acontecesse. Vamos orar para que isso aconteça, mas isso nunca vai acontecer. Cara, são práticas pequenas do nosso dia que faz com que a gente condicione a nossa mente a pensar nas coisas do alto e não mergulhar de cabeça nas coisas daqui. Amigos, o esgotamento, o estresse tem nos arrebentado nesses dias. Tem gente com burnout em todas as áreas. Se você se intoxica com comida, você já não presta direito no outro dia. Com bebida nem se fala, mas com as preocupações da vida, mas com os problemas que a gente resolve, a gente esquece de falar. Amigos, a nossa mente está conectada com o quê? Ela está conectada aonde? Qual que é a nossa maior preocupação? O que tem consumido os nossos dias? Onde você coloca toda a inteligência que você tem, raciocínio que você tem? Cara, será que são coisas, só coisas?
Ou será que a gente está desejando, almejando, entender o céu, buscar o Senhor, ouvi-lo, discernindo, esquadrinhando, estudando, cavando na doutrina e se enchendo das coisas de Deus? Nós criamos impedimentos, nós criamos barreiras, nós mesmos criamos limitadores que impedem a gente de ouvir a Deus. Cara, a Bíblia fala que tem coisas no alto para a gente achar, para a gente ouvir. Então Deus tem disponível porções para a gente subir naquele lugar e se alimentar daquilo, atribuir, pegar para cada um aquilo. E está disponível, basta a gente ir lá. Mas essas barreiras que nós criamos nos impedem de chegar lá. E essas barreiras estão aqui dentro, amigo. Essas barreiras se chamam castelos mentais, se chamam fortalezas mentais, impedimentos que criamos, muros. Nós criamos, às vezes, resistências tão grandes, muros, pedra sobre pedra, que começam a nos proteger de certas coisas. Mas essa própria construção impede a gente de sair desse lugar e a gente acaba preso ali dentro. Essas são as fortalezas da mente. Impedimentos que nós colocamos no nosso coração que limitam o acesso. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ao mesmo tempo que fala que nós criamos essas fortalezas, ela fala das armas que nós temos para destruir essas fortalezas. E essas armas são adoração, oração, palavra de Deus, jejum. São armas poderosas, eficazes, a Bíblia diz, para destruir essas fortalezas que nós construímos, essas resistências que nós construímos, o que nos separa ainda de chegar nesse lugar e ouvir a Deus. Isso tudo é aqui dentro. E é todos os dias. Essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A palavra fortalezas desse texto poderia ter sido traduzido. Você clicar lá no Strong. Você que é estudioso sabe o que é isso. Se você não sabe, pergunta para o vizinho, que ele tem que saber. Ela poderia ser traduzida por castelo, lugar seguro, firmeza, argumentos e raciocínios pelo qual um disputador esforça-se para fortificar a sua opinião e defendê-la contra o seu oponente. Significa possessão de mente. Presta atenção, cara. A palavra fortaleza significa possessão de mente. Nós temos andado com a mente possuída nesses dias. Agitação, emoções. Significa segurar com firmeza. Significa um lugar de certeza absoluta que eu criei. Cara, isso é muito forte. Nós construímos fortalezas para nos proteger e achamos que esse lugar é seguro. Então, se um trauma aconteceu, eu construo um castelo, eu construo um muro. E se você assistir um filme, você sabe que um castelo normalmente é quilômetros longe, né? Você pega uma estrada e vai, chega lá. E um castelo ele é muito seguro aparentemente. Ninguém acessa o castelo. Ele é uma fortaleza. Ele é construído sobre a rocha, ele está lá em cima. Então a gente constrói essas coisas para nos proteger de algumas coisas que a gente já viveu. Só que sem perceber, a gente se isolou dentro desse lugar. Nós mesmos nos aprisionamos nessas fortalezas. Então nós criamos esses lugares, achamos que é seguro, nos escondemos lá, ninguém acessa, ninguém toca. Só que a Bíblia fala que existem armas espirituais suficientemente fortes para destruir esses castelos. Cris, quais são esses castelos? Confiar nas riquezas, talvez? Cara, você acorda, ia ser legal acordar rico, né, de vez em quando, mas você acorda pobre, dorme rico, acorda pobre no outro dia. Gente, riquezas vêm e vão. É bom, mas você não pode colocar o seu coração, a sua segurança nesse lugar. Confiar no próprio braço, vou conseguir, eu vou vencer. Irmão, tem um monte de coaching falando essas regras para você, mas você acorda um derrotado todo dia. A hora que você estiver derrotado, fracassado, quebrado, Jesus vem com um toque dele e te fortalece. Daí você, agora sim eu posso. Mas não é na força do braço. A gente nem sabe se vai estar vivo daqui a uma hora. Pode ser que alguém morra antes de acabar o culto. Estou brincando. Em nome de Jesus, que isso não aconteça. Mas pode ser. Como é que a gente cria
certezas? Como é que a gente cria argumentos? Como é que a gente faz disso um fundamento, gente? Olha lá, tem gente que acredita em tanta besteira e tanto sofisma que olha para um macaco e fala: ô, você é meu pai. Ô, mano, tem que ter muita fé para acreditar que houve uma evolução do macaco para você, né, irmão? São fortalezas. Mas vamos um pouco mais fundo nisso. Tem pessoas que acreditaram que nasceram no sexo errado. E aí? Então elas estão presas num corpo, num sexo que elas acham que não são. É uma fortaleza, é uma resistência, é um castelo, e é inacessível. Pessoas se colocam nesses lugares. Tem pessoas que não acreditam que são amadas por Deus. Você deve conhecer alguém que acredita que ele não é amado por Deus, que só existe juízo sobre ele, que não existe graça sobre ele. Cara, eu só peco, eu não aguento mais, eu desisto. Fortalezas, fortalezas. Irmão, o que muda é que um acredita que Jesus o tocou e o sarou, e o outro não. Sabe o que separa o crer dessa razão aqui? Uma fortaleza, um castelo, um muro enorme que nós mesmos construímos dentro da nossa mente. Jesus quer nos arrancar desse lugar e nos colocar numa vida de liberdade. Mas para isso nós temos que acessar armas que são espirituais e quebrar essa parede que nós construímos para chegar nesse lugar de fé. Porque a nossa vida é pela fé. Está feliz? Parece que a gente foi condicionado a acreditar nas coisas que são ruins. A nossa mente foi condicionada. Parece que, cara, é tão fácil acreditar na vida desgraçada de alguém, mas não na vida espetacular e abençoada que Deus tem para outro alguém. Sabe aquela famosa música, nasci assim, eu sou assim e vou morrer assim, Gabriela? Então, gente, é a resposta de muitos que estão presos dentro dessas fortalezas que eu estou te falando. E nós resistimos a Deus com isso. Quantos aqui tinham medo de escuro quando eram pequenos? Vai homem, pode levantar a mão, eu sei que você tinha medo de escuro. Quantos têm medo de escuro hoje? Continua com a mão levantada. Ô irmão, nessa idade com medo de escuro ainda, a gente tem que orar por você no final do culto aqui. Não é normal. O que tinha no escuro? Depois que você cresceu, você descobriu? Será que era cuca? Tinha alguma coisa assustadora? Uma bruxa? Tinha alguma coisa no escuro? Não tinha, irmão. Não tinha nada. Uma crença, um medo fez com que você não acessasse lugares. Tudo bem, o escuro para uma criança não é muito atraente. Mas perceba que nós temos diversos medos ainda que nos travam de acessar esses lugares. O medo só mudou, mas temos medos. E por medo a gente prefere criar uma fortaleza e ficar do lado de cá. Não, eu não vou atravessar, eu tenho medo do outro lado. Cara, e muitas vezes, só atravessando ali que você vai ter uma vida por fé. A vida por fé dá medo, gente. Dá medo mesmo. Quando Deus pede você para deixar todas as coisas e viver uma vida por fé, dá medo. Mas eu quero te lembrar que nós temos armas poderosas para quebrar todos esses sofismas. À medida que a gente entra nas escrituras, à medida que a gente é profundo e as escrituras começam a entrar no nosso coração e construir um fundamento delas e não mais um castelo, sofismas, a nossa fé começa a ficar mais robusta. À medida que a gente entra no nosso quarto e usa uma ferramenta chamada oração, a adoração, nós começamos a ser cheios da ousadia do Senhor, da fé do Senhor. A Bíblia começa a ficar grande, as palavras de Deus começam a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar dentro de você e você começa a sair daquele quarto, cara, mais valente, com mais coragem. Isso é o quê? Armas poderosas destruindo sofismas, destruindo castelos, destruindo muros que nós criamos, que nos impedem de viver uma vida maior, mais profunda, mais alta em Deus. Mas à medida que a gente se envolve na adoração, daqui a pouco a gente sai do ambiente assim e fala: uau, parece que eu estou em outra estatura, em outra atmosfera, acabamos de viver isso aqui. E isso tudo te empurra para viver uma vida livre. Não uma vida cheia de medos. Gente, o medo é terrível. A gente tem medo de casar,
Gente tem medo de ganhar dinheiro. Gente tem medo de perder dinheiro. Gente tem medo de assumir uma carreira. Gente tem medo de ministrar. Gente tem medo de pregar. Gente tem medo de dar GC. Gente tem medo de tudo. Gente, o medo é uma das maiores fortalezas que nós criamos. Assim como a gente tinha quando era no escuro, hoje a gente mudou esses medos para coisas tão incríveis que o Senhor tem propostas para a gente. Mas existem fortalezas que precisamos quebrar através dessas armas. Vamos lá, alguém. Olha a primeira menção de medo na Bíblia. Quando você for estudar um tema na Bíblia, procure a primeira menção. Isso é muito importante, é um fundamento muito importante. Gênesis capítulo 3, verso 8 fala assim: quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus que caminhava pelo jardim, ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. A primeira vez que aparece medo nas Escrituras, a primeira vez que aparece medo na terra, é depois do pecado. Isso é uma conexão interessante para a gente estudar. Adão inaugurou o famoso medo de Deus. Por que que ele teve medo? Por causa da sua condição. Ele estava nu. E nu aqui não era nu simplesmente de sem roupa. O nu aqui era uma condição de falta. Ele estava em pecado. Irmãos, enquanto que a gente não entender a graça do Senhor, a regeneração, a santificação, a morte de cruz que nos trouxe para fora desse lugar, nós não iremos avançar. Enquanto que a gente ficar fugindo, inclusive criando essas barreiras, essas resistências, esses castelos contra a própria graça e bondade de Deus, que na verdade vem trazendo uma pecinha, como se fosse um Lego montado e está faltando uma peça exclusiva, e aquela peça que vai finalizar aquele protótipo construído. É mais ou menos assim a aproximação de Deus para aqueles que estão em falta, aqueles que realmente se arrependem, que estão com o seu coração contrito, arrependido. Deus não rejeita, então Ele não vem com juízo em cima dessas pessoas, mas Ele ainda vem nesse tempo trazendo graça, misericórdia, favor, transformação, regeneração. Ele completa o que está descompleto. Então não deixe o medo acessar. Mas você não sabe o que eu fiz, você não faz ideia do que eu fiz. Cara, quebra essas resistências para entrar num lugar profundo no coração de Deus. Para você ser abençoado pelo Senhor. Para você receber algo chamado graça do Senhor. Para Ele poder ativar você, enviar você, usar você. Mas enquanto que você estiver atrás de um castelo que você mesmo construiu com medo, isso não vai acontecer. Temos armas espirituais para destruir todas as fortalezas. Vamos lá, alguém. Nós podemos sair equipados, destruindo essa barreira que nos impede e acessar esse lugar alto, coisas novas, irmão. Mas nós podemos viver 10 anos dentro da igreja, travado no medo. Tem essa vida, ou tem uma vida de fé que Jesus te chama para viver. Você pode escolher, irmão. Nós até podemos ter medo. Mas quando Jesus chega, o medo precisa ir embora. Irmão, se a gente está com muito medo, está faltando Jesus. Se a gente está com muita resistência, está faltando Jesus. 1 João 4,18 fala: no amor não há medo, pelo contrário. O perfeito amor, quem que é o perfeito amor? Expulsa o medo. Ele dissipa o medo. Ele manda embora. Agora olha que louco, porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Cara, isso é muito pesado. Em outra versão fala que o medo produz tormento. Irmão, então alguém foi abusado quando era criança, e aí, para sua própria proteção, dentro da sua própria mente, esse alguém construiu uma barreira, construiu um castelo mental.
E a ideia desse alguém é: agora eu estou protegido. Qualquer situação parecida que vai acontecer não vai me acessar, porque aqui eu estou protegido. Ninguém vai entrar aqui. Eu fiz toda essa construção a quilômetros de distância. Esse lugar no meu coração é intocável. Isso são fortalezas na mente. Enquanto que essa pessoa acha que ela está num lugar seguro, a Bíblia fala que esse medo causa tormento. Ela está presa naquele lugar, atormentada, sendo pressionada, desesperada. Irmãos, quantos de nós estávamos presos nesses castelos? Quantos de nós criamos tanta resistência porque fomos feridos, fomos abandonados, fomos zoados, fomos sei lá o que, não interessa. Quantos de nós nos sentimos ameaçados e criamos essas barreiras, inclusive com Deus? Então a pessoa foi abusada pelo próprio pai. E aí quando ela vem para a igreja, a primeira coisa que ela ouve: você tem que aceitar Jesus como seu pai. Ela ouve o Abba, o papaizinho, e na mente dela começa a lembrar tudo aquilo que ela passou. Então ela sai correndo para trás daquele castelo e fala: eu não quero esse pai. O pai me fez mal. Irmão, essa é uma fortaleza enorme que separa as pessoas do amor de Deus, da cura, da restauração. A partir do momento que nós acessamos as armas que são espirituais, então nós vamos lutando e nós vamos quebrando na adoração, na oração, na Bíblia, no crer. Cara, o Senhor vai começando a tomar o nosso coração e a gente começa a quebrar essa barreira. Então, em algum momento, essa pessoa que foi destruída por um pai, ela levanta as mãos e fala: agora eu tenho o Abba, o papaizinho que me restaurou. Isso só acontece quando nós acessamos armas espirituais e quebramos as fortalezas que nós mesmos construímos. Vamos lá, alguém. Esse é o amor de Jesus. Essa é a restauração que Jesus faz. Nós somos todos improváveis, irmãos. Nós não merecíamos estar aqui. Nós não merecíamos fazer parte da igreja de Jesus. Jamais. Tudo que nós fizemos nos separava do amor de Deus, mas isso não interessa para Deus, porque Ele quer botar a gente para dentro. Só que nós mesmos limitamos isso com sofismas, com castelos, com barreiras. Fuja desses lugares, irmão. Fuja desses lugares. Se você identificar um lugar inacessível no seu coração, corra o mais rápido possível e rasgue. E abra. Ah, mas vai doer. Cara, vai doer. Mas logo depois a cura vai resolver isso aí. O bálsamo do Senhor vai trazer alívio. E você pode viver coisas que você nunca imaginou, irmão. Coisas mais altas, mas enquanto que você tiver medo, você vai ficar aprisionado dentro desse castelo que ninguém construiu. Talvez teve um abusador na história, ok? Mas esse castelo foi construído aqui. Essa é a nossa luta. Olha o que acontece. 2 Coríntios 10:4, texto que lemos, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, anulando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Presta atenção. As palavras difíceis da Bíblia, né? Sofisma. Cara, à medida que a gente usa as armas espirituais e quebra essas resistências, essas fortalezas, esses castelos, nós anulamos sofisma. É isso que a Bíblia diz. Sabe o que é sofisma? Conta, cálculo, pensamento, razão, decisão e lógica humana. Cara, enquanto que a gente estiver atrás daquele muro de pedras que a gente construiu, quem vai nos direcionar é a lógica humana, é a razão. São as nossas decisões, tudo que é natural. Você já parou para pensar que nós somos cristãos, muitas vezes movidos pela lógica humana? Quando Jesus nos chama para o reino de Deus, Ele chama pela fé, não pela razão. Cara, a razão cai por terra quando isso aqui acontece. Quando nós usamos armas espirituais, nós iremos fazer coisas que vão além da razão. Sabe o que é isso?
É muitas vezes abandonar algumas planilhas que a gente cria. Irmão, a gente se coloca em tanto lugar de prisão e não consegue prosperar porque não cremos. E antes que você saia daqui fazer um empréstimo de R$1 milhão falando que o pastor falou que é pela fé, então a partir de agora que eu vou viver e eu vou ser desgovernado e aleluia, Deus vai pagar a conta. Não é isso que eu estou te falando, porque você vai para o SPC e vai ter a maior dívida amanhã. Mas eu estou falando que a fé está acima da lógica humana. Eu estou falando que quando alguém recebe um diagnóstico que tem um câncer terminal, é normal a pessoa criar uma fortaleza e falar, cara, agora acabou para mim. Mas o dia que ela quebra os sofismas, ela pode sair dessa fortaleza e acreditar que Jesus a cura, que Jesus a liberta. E mesmo assim, se ela morrer, ela tem um lugar melhor ainda que ela vai. Você está entendendo como a gente transcende a razão humana? A gente transcende a lógica humana. A lógica humana não tinha ninguém aqui crente, gente. Olha bem para o seu lado. Olha aí. Vê se essa coisa devia estar na igreja. Olha para mim, nós não deveríamos estar aqui, gente. Essa é a lógica humana. Se você está namorando, não é bom você olhar para o lado nessa hora. Vai quebrar um pouquinho o clima do seu namoro. A lógica humana não faz sentido. Não faz sentido quando nós ativamos a fé e vivemos pela fé. 2 estilos de vida proposto aqui. Viver pela lógica humana, pela conta e pelo cálculo. Não estou falando de você ser desgovernado. Pegou essa, né? Não vai entender errado isso. 2 estilos de vida. Viver pelo cálculo humano, pela lógica humana, pela razão. Ou viver pela fé. Você pode escolher o seu estilo de vida. Irmão, dentro dessas fortalezas que nós criamos, onde nós nos mantemos reféns, presos, com medo, muitas vezes nós escondemos esses lugares com humor, sarcasmo. Não sei se você viu Família Addams já. Você lembra desse desenho? Era macabro, não era? Tinha uma mãozinha do nada. Tinha uns personagens esquisitos. Mas por que você assistia? Porque era engraçado. Irmão, a gente pode estar sendo engraçado de vez em quando, mas vivendo em castelos atormentados. Presos. Limitados. Porque não cremos. Como é que a fé é construída dentro de cada um de nós? Pelo ouvir a palavra, usando uma arma que é espiritual. Como é que nós somos ativados? Nos trancamos no nosso quarto, levantamos as nossas mãos e falamos, Jesus, sai de você uma coisa e entra outra, não é? Quando acessamos essas armas, nós quebramos as barreiras e começamos a viver pela fé, realmente. Destruindo fortalezas, anulando sofismas. Gente, nós podemos escolher viver presos nos traumas, nas dificuldades, no que vivemos. Ou podemos escolher a ter uma nova vida, uma coisa nova que Deus tem proposta. Deus preparou algo antes da fundação do mundo para cada um de nós vivermos. Só que a gente pode ficar trancado dentro de um castelo, separados por uma parede da boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Nessa noite, cara, eu estou te equipando para você ter armas. A Bíblia está nos equipando, o Senhor está nos equipando para ter armas espirituais e começarmos a acessar os níveis maiores. Irmão, tem muito ministério aqui sentado. Tem muita igreja aqui sentado. Tem muita libertação a ser feita aqui sentado. Tem muita coisa nova do reino de Deus aqui. É só a gente transcender uma barreirazinha que nós mesmos criamos e acessar a fé no Senhor Jesus e começar a construir. E é tudo feito por improváveis. Somos nós. Temos facilidade de olhar para o histórico e condicionar um destino final, mas quando a fé entra, muda tudo, cara. Quando a gente olha alguém que foi abusado, a gente tem facilidade de, cara, beleza, a vida dele não vai para frente. E às vezes essa pessoa mesmo ainda fica aqui refém daquilo. Mas irmão, Deus muda a história.
Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É sempre assim. O reino é de cabeça para baixo, cara. Então o que era uma desgraça, agora é bênção. O que era do diabo, agora é muito de Jesus. O que era preso em castelos, em fortalezas, agora está livre para viver uma vida que você nem imagina. Os planos de Deus são melhores do que todos os nossos planos. É só nós crermos e acessarmos esse lugar. Vamos lá, quem quer esse lugar? Irmão, vamos. 2 Coríntios 10, texto que nós lemos, verso 5, a parte B do texto. Depois de destruirmos as fortalezas, depois de acessarmos esse lugar de fé, então nós podemos levar cativo todo pensamento que obedeça a Cristo. Olha só, quando nós éramos pecado, antes de Jesus nos salvar de uma condição de pecado e nos santificar, tudo que nós tentávamos pensar acabava em pecado. Então se você está afundado na lama e quer se limpar, você não consegue, porque você vai se sujando ainda mais de lama. Mas a partir do momento que Jesus nos tirou da condição de pecado e nos plantou no reino do Filho do Amor, regenerados, transformados, santificados, Ele colocou uma coisa dentro de cada um de nós chamado decisão, governo. Então Ele libertou a nossa mente do pecado e agora nós podemos pecar ou não. Antes não tinha escolha, agora tem. Então eu escolho ser santo, porque metade minha que está na carne é 100% pecado, mas a outra metade que está em mim é o Espírito Santo que é santo. Então eu decido através da minha mente se eu peco ou eu não peco. É a mesma ideia. Se eu estou preso em sofisma, se eu estou preso nesse castelo que eu acabei de falar, irmão, essa pessoa ela não consegue levar cativo os seus pensamentos a Cristo. Ela está presa, ela está suja, ela está naquele lugar. Mas a partir do momento que ela começa a se encher, ela começa a tirar essas pedras, ela começa a transcender esse lugar da razão, da lógica, do abandono, da rejeição, de tudo ruim que aconteceu, ela vai para um outro lugar e nesse lugar então ela começa a ter governo dos seus pensamentos. Ela começa a pegar os pensamentos que querem fugir e voltar para aquele lugar onde foi rejeitado, onde foi abandonado, e de repente ela pega os pensamentos e traz de volta cativo a obediência a Jesus. Irmãos, Jesus já nos libertou. Essa é a notícia boa. Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A boa notícia é, irmão, nós somos livres. Foi na cruz o castigo que nos trouxe a paz. Nós não estamos mais em condições de sermos castigados pelo medo, pelos castelos mentais que criamos, porque o castigo que nos trouxe a paz nos trouxe a liberdade desse lugar. Mas a Bíblia fala que nós podemos de novo nos submeter a jugo de escravidão. Irmão, você não faz ideia de quanto isso acontece. No pastoreio, na liderança, você sabe. Cara, Jesus liberta, Jesus faz tudo, Jesus limpa, Jesus transforma, Jesus muda a vida, muda a condição, dá um trabalho, dá um emprego, dá uma empresa, e de repente a pessoa, de novo, está atrás da fortaleza que ela construiu, de novo está sob um jugo de escravidão. Tudo isso acontece aqui. Como é que a gente faz para não acabar nesse lugar? Usando as armas espirituais a todo momento. A gente fala de quartinho, a gente fala de sacerdócio, a gente fala de subir a montanha e ouvir a Deus toda hora. O que é isso? Munição, armas que vão destruir as fortalezas, que vão nos equipar para conseguir trazer os pensamentos de volta, cativos à obediência a Cristo. Então eu submeto todo o meu ser, toda a minha mente, todo o meu raciocínio, todo o propósito, a obediência a Cristo, porque Ele já me libertou. Gente, Deus nos libertou da escravidão. Deus libertou a gente dessa loucura que a nossa mente fica. É só você parar, fechar seus olhos, respirar fundo e falar. Você já está usando a arma da oração. Nesse momento, Deus começa a libertar instantaneamente a opressão da sua mente, o estresse, a ansiedade que te trava, os medos. É só você parar e se concentrar, levar cativo o seu pensamento. Seu pensamento, você respira e traz.
Instantaneamente Jesus fala com você, traz alívio. É isso que nós precisamos nesses dias. Desconectar de muitas coisas para ouvir o Senhor, gente. Saber o que Jesus quer. Todos os dias. Aqui dentro. Provérbios 4, 23, que eu li. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Meu irmão, presta atenção. Nosso coração, ou a nossa mente, ou a nossa alma, desconectados, distraídos da presença de Deus, jorra o que de dentro do nosso coração? Água suja, impura, imunda, é a carne. Mas cara, se nós crermos nesse texto, se nós guardarmos a nossa mente, se nós guardarmos o nosso coração, a Bíblia diz que pode proceder daqui fontes de vida. Quais fontes existem dentro de você? Melhor, aonde você está conectado? Vai ficar fácil de saber a fonte, a água, o tipo de água que está jorrando. Termino com isso. Lucas 21, 34 fala assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês, ou a mente de vocês, ou a alma de vocês, com libertinagem e bebedeira, nem com as preocupações dessa vida, e aquele dia venha inesperadamente sobre vocês como uma armadilha, pois ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e possam estar de pé diante do Filho do Homem. Irmãos, o contexto desse texto é a volta de Jesus. A Bíblia escrita 2000 anos atrás, cara, é surpreendente isso. Será que o autor desse livro sabia que a gente iria enfrentar dias corridos como a gente está enfrentando? Estressantes como a gente está enfrentando? Batalhas pela nossa mente como a gente está enfrentando? Então ele deixou escrito há 2000 anos: tenham cuidado para não sobrecarregar a mente de vocês. Tenham cuidado para não sobrecarregar a alma de vocês com libertinagem. Sabe o que significa libertinagem? Essa palavra aqui específica: tontura e dor de cabeça causados pelo excesso de vinho. Não sobrecarregue o coração de vocês, a mente de vocês com bebedeiras. Tradução de bebedeiras é intoxicação. Inclui farra, festa, náuseas e desconfortos do resultado da embriaguez, tontura, dor de cabeça. Irmão, não vamos falar só da bebida alcoólica aqui não. Quantos de nós andamos intoxicados nesses dias de comidas? E não só de comida e de bebida, mas do que vemos, do que ouvimos. A gente acorda meio lesado, meio tonto, não é? Mas o crente ainda está bem com libertinagem e bebedeira. O problema é o terceiro item: preocupações da vida, que a Bíblia coloca na mesma prateleira. Ô pastor, mas eu não vivo libertinagem, eu nem bebo, eu como tudo certinho, eu sou saudável. Mas se você é preocupado com a vida, você está nessa prateleira, irmão. E quem não anda preocupado com a vida? Todo mundo. Mas a Bíblia orienta: tenham cuidado para não sobrecarregar a mente de vocês com as preocupações da vida. Existe uma coisa mais alta para a gente se preocupar, irmão. Condiciona os seus pensamentos nas coisas altas. Condiciona os seus pensamentos. Cara, você pode ser incrível em resolver problemas. Você vai ver a hora que você pensar nas coisas do alto, como você vai ser incrível em resolver os problemas que são do alto. Irmão, condiciona a sua mente, a sua vida para as coisas mais altas. Tenha um cuidado para que esse corre-corre, essa loucura, os N compromissos que temos não sobrecarreguem. E o verso 36 fala: estejam sempre atentos. Lembra que eu falei que é uma batalha? Lembra que eu falei que é uma guerra?
Estejam vigilantes, atentos, porque isso vai acontecer. São nas pequenas coisas que a gente está se perdendo. Não é em pecado, não é em coisas enormes, mas é nas preocupações da vida. É um pecadozinho aceito. Irmão, estejam sempre atentos e orem. Use as armas espirituais para você não parar de novo num jogo de escravidão. Irmão, uma vida no automático é um jogo de escravidão. Uma vida no automático é um jugo de escravidão sobre você. Jesus te libertou desse lugar, cara. Jesus tem outros planos para a nossa vida. Vamos acessar esses planos. Vamos acessar esses planos. Vamos ativar os ministérios que Jesus tem. Você sonha com coisas mais altas? Tenho certeza. Em algum momento, quando você fecha seus olhos e começa a pensar, você fala: eu não quero mais essa vida, eu quero essa vida. Eu não quero mais esse lado do muro, eu quero esse lado do muro. Eu quero viver pela fé. Mas daí quando você abre os olhos, as notificações vêm, os problemas vêm, os boletos vêm, e você fala: ai meu Deus, eu tenho que viver de novo essa vida desgraçada, eu não quero mais isso. É ou não é? Irmão, vamos acessar essa vida que Deus tem proposto. Você vai ver tudo que vai acontecer a partir da sua vida, cara. É totalmente improvável. É totalmente assustador o que Jesus faz com cada um de nós. Irmão, tem tanta coisa para acontecer nesses últimos dias. Vamos nos equipar, vamos nos municiar, vamos sonhar o sonho de Deus, vamos buscar o que Ele quer, cara. Irmão de Deus, a partir do momento que você vai impor as mãos sobre alguém, vai sair poder de você para curar. A partir do momento que você começar a se conectar no alto, você vai ver que alguém precisa ser liberto, e você vai lá dar um abraço, e o seu abraço, que é o abraço de Jesus, vai curar aquela pessoa, vai libertar aquela pessoa. E daqui a pouco você olha para um monte de gente e fala: meu Deus, são tudo ovelhas sem pastor. E quando você fala isso, Jesus fala: então você é meu pastor, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Cara, é só você condicionar os seus pensamentos nas coisas que são do alto, e você vai ver maravilhas que o Senhor vai fazer através de você. Sabe o que te impede de viver? Sofismas, castelos mentais. Irmão, joga tudo isso fora e acredite que Jesus te escalou para esses dias na igreja dele. A igreja dele tem 2000 anos de escala. Há 2000 anos atrás ele chamou Pedro, Tiago, João. Depois ele chamou Paulo. Depois ele chamou os grandes pais que nós temos: Agostinho, John Hus, John Wesley, Martim Lutero. Hoje ele está chamando você, hoje ele está chamando a mim, hoje ele está chamando a nossa família, hoje ele está chamando a Poema. Amigo, nosso nome bipou na escala de Deus. É só a gente pensar nas coisas do alto. Fica de pé. Irmão do céu, você precisa acreditar nisso. Eu só vim aqui te empurrar para frente. Eu não faço ideia do que Jesus quer fazer com você, mas eu sei que é algo muito alto. É algo muito incrível. Jesus está caçando os trabalhadores. Jesus falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Se nós, poucos, concentrarmos a nossa mente no alto e buscarmos o trabalho que o Senhor tem proposto para cada um de nós, nós já somos muitos e vamos mudar essa realidade. Irmãos, o que a gente mais passa dentro de uma igreja é achar líder. O maior problema dentro da igreja é achar líder. E achar líder é, quando eu falo, aqueles que realmente estão vivendo pela fé. Realmente aqueles que abandonaram as suas próprias vidas e estão mais preocupados com a opinião de Deus e com o que Ele quer fazer do que, cara, na próxima coisa que vai construir na sua própria vida. Irmão, eu estou te chamando para entregar um pouco mais. Eu estou te chamando para fazer um compromisso ainda maior com o Senhor. E se tem alguma coisa que te impedia, em nome de Jesus, a partir de hoje não vai ter mais. Se existiam medos que te impediam, a partir de hoje não vão ter mais, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu oro por cada um que está aqui. Que o seu Espírito invada com violência e força o interior de cada um. Pai, que castelos sejam quebrados agora. Nós estamos usando as armas: a adoração, a oração, a palavra de Deus, que é poderosa e eficaz para separar a alma de espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor passeie no nosso meio agora. Comece a arrancar os medos, comece a arrancar os traumas, comece a arrancar, Pai, esses castelos, quebrar essas fortalezas, comece a quebrar pedra sobre pedra. Arranca tudo isso que nos separa da boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem sobre nós.
Espírito Santo, esteja entrando nos lugares obscuros do nosso coração. Que não haja resistência a partir de agora nas mentes, Pai. Que não haja resistência. Que haja quebrantamento. Que haja humilhação. Traz à mente agora, em nome de Jesus, esses lugares obscuros, para que essas paredes sejam quebradas. Em nome de Jesus. Irmão, atrás dessa parede tem teu ministério, cara. Irmão, fora desse castelo tem o seu ministério, irmão. Fora desse castelo há liberdade. Fora desse castelo há vida, e vida abundante. Além de vida em você, Deus ainda bota uma fonte dentro de você, e você passa a jorrar água limpa, que cura, que transforma, que toca as nações. Xarabaceribarababá. Irmão, é só você acessar as armas espirituais para quebrar as fortalezas mentais. Senhor, começa a comprimir essas fortalezas. Começa a destruir essas fortalezas. Começa a libertar e começa a ativar. Espírito Santo, à medida que essas fortalezas estão sendo quebradas, que o ministério do Senhor caia sobre cada um. Que o propósito do Senhor caia sobre cada um. Que a boa, perfeita vontade e agradável do Senhor caia sobre cada um nesse momento. Em nome de Jesus. Que hajam visões, que hajam sonhos. Em nome de Jesus, que pessoas aqui possam ver com clareza os próximos passos nesse lugar de liberdade. Em nome de Jesus.